Oi, tudo bem? Continuando nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Vamos estudar hoje, no capítulo 16, Pós-Modernismo, a vida e obra de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife, a 9 de janeiro de 1920. Após passar a infância em Engenhos de Açúcar, estuda com os irmãos maristas em sua cidade natal. Em 1942, ele estreia em livro com Pedra do Sono, onde é nítida a influência de Carlos Drummond de Andrade e de Murilo Mendes. Em 1945, ele publica O Engenheiro, em que se manifestam os rumos definitivos de sua obra. Nesse mesmo ano, presta concurso para a carreira diplomática, servindo na Espanha, Inglaterra, França e no Senegal. Em 1969, ele é eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras. Ele morreu em 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro. Eu tenho essa biografia dele, que eu comprei este ano, não li ainda. João Cabral de Melo Neto, uma biografia do Ivan Marx. Quero ler assim, com muita calma, todavia. Deixa eu ver de que ano. Ela é de 2021. Aqui o autor aparece de corpo inteiro, com a leveza de um grande prosador e o rigor da melhor tradição da pesquisa brasileira. Ivan Marx compõe um retrato que vai além da austeridade na vida e na obra, associada ao grande poeta. E eu tenho aqui apenas essa obra dele, que é a grande obra, né? Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Essa edição aqui é da Alfaguara. E é de 2007. O que parte da crítica literária vem chamando de geração de 45 representa um grupo de poetas já desligados da Revolução Artística de 22, que recupera certos valores parnasianos e simbolistas com rigor formal e o vocabulário erudito. No entanto, à chamada geração de 45 pertence um grupo de poetas não catalogáveis, o que nos leva a preferir a análise de casos individuais, a análise da geração enquanto grupo. Dessa forma, João Cabral de Melo Neto só pertenceria à geração de 45 se levado em conta o critério cronológico. Esteticamente, ele afasta-se de grupos, abrindo caminhos próprios e tornando-se um caso particular na evolução da poesia brasileira moderna. Então ele só pertence cronologicamente ao período, mas ele extrapola isso, ele é um caso à parte. A poesia de João Cabral de Melo Neto se caracteriza pela objetividade, na constatação da realidade, do cotidiano, desenvolvendo-se em alguns casos em direção ao surrealismo. No nível temático, podemos distinguir em sua poética três grandes preocupações: o Nordeste, com sua gente, os retirantes, suas tradições, seu folclore, a herança medieval e os engenhos. De modo muito particular, o seu estado natal, Pernambuco, e sua cidade, Recife. São objeto de verificação e análise os mocambos, os cemitérios e o rio Capibaribe, que aparece por mais de uma vez personificado. A Espanha e suas paisagens, em que se destacam os pontos em comum com o Nordeste aqui do Brasil. Lembrando que o escritor morou muitos anos na Espanha como embaixador. A própria arte e suas várias manifestações. A pintura de Miró, de Picasso e do pernambucano Vicente do Rego Monteiro. A literatura de Paul Valéry, Cesário Verde, Augusto dos Anjos, Graciliano Ramos e Carlos Drummond de Andrade. O futebol de Ademir Menezes e Ademir da Guia e a própria arte poética são os temas aí da poética de João Cabral de Melo Neto. O João Cabral apresenta então em toda a sua obra uma preocupação com a estética, com a arquitetura da poesia, construindo palavra sobre palavra,
como o engenheiro coloca pedra sobre pedra. É o poeta engenheiro, que ao construir uma poesia mais pensada, racional, num evidente combate ao sentimentalismo choroso, utiliza-se de uma linguagem enxuta, concisa, elíptica, que constitui o próprio falar do sertanejo. Aqui tem um trecho de uma antologia poética destacado pelo José de Nicola. O sertanejo falando. A fala a nível do sertanejo engana. As palavras dele vêm como rebuçadas, palavras com feito, pílula, na glace de uma entonação lisa, de adocicada. Enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea, dessa árvore pedrenta o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca, e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala à força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho. Então, nós temos o escrever constituído num trabalho de depuração. As palavras são degustadas e selecionadas pelo seu sabor e peso, não podem boiar à toa. Um outro trecho, deve ser poema dele aqui, né? Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar, e as palavras na da folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo, seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Como se observa nos trechos citados, um aspecto fundamental na obra de João Cabral de Melo Neto é seu constante refletir sobre a própria poesia, seguindo um caminho já trilhado por Drummond, Murilo Mendes e outros poetas surgidos na década de 30. Em sua famosa Antíode contra a poesia dita profunda, o poeta repensa sua poesia. Daí o José de Nicola vai citar esse trecho aqui da Antíode. Poesia te escrevia, flor, conhecendo que és fezes, fezes como qualquer, gerando cogumelos, raros, frágeis cogumelos, no úmido calor de nossa boca. Delicado escrevia, flor, cogumelos serão flor, espécie estranha, espécie extinta de flor. Flor não de todo flor, mas flor, bolha, aberta no maduro. Delicado evitava o estrume do poema, seu caule, seu ovário, suas intestinações. Esperava as puras, transparentes florações, nascidas do ar, no ar como as brisas. Em 1982, João Cabral de Melo Neto lança pela editora José Olímpio um volume intitulado Poesia Crítica, em que reúne os poemas que têm por assunto a criação poética, e a obra ou a personalidade de criadores, poetas ou não. É o artista refletindo sobre a arte e sobre o seu próprio trabalho, consciente do seu ofício. No prefácio desta obra chamada Poesia Crítica, o poeta assim se manifesta. Talvez possa parecer estranho que, passados tantos anos de seus primeiros poemas, o autor continue se interrogando e discutindo consigo mesmo sobre um ofício que já deveria ter aprendido e dominado. Mas o autor deve confessar que infelizmente não pertence a essa família espiritual, para quem a criação é um dom que por sua gratuidade elimina qualquer inquietação sobre sua validade e qualquer curiosidade sobre suas origens e suas formas de dar-se. A partir de 1950, o poeta pernambucano apresenta uma poesia cada vez mais engajada, aprofundando assim a temática social. É o caso de O Cão Sem Plumas, ou seja, o próprio rio Capibaribe, que recolhe os detritos do Recife. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos de lodo e ferrugem.
Sabia da lama como de uma mucosa, devia saber dos polvos, sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. O rio Capibaribe voltaria então a ser tema e personagem de outro poema, o rio ou relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife. Entretanto, a poesia participante só traria o reconhecimento popular a João Cabral a partir do poema dramático Morte e Vida Severina, Alto de Natal de Pernambuco, que foi encenado pelo Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, na década de 60, musicado por Chico Buarque de Holanda. O espetáculo percorreu várias capitais europeias e brasileiras, ganhou inúmeros prêmios e aproximou pela primeira vez do grande público a obra de João Cabral de Melo Neto. Também nós temos aí esse musical, a Elba Ramalho cantando, né? Isso fica gravado na cabeça da gente desde criança. Esse poema, né? Morte e Vida Severina, trechos do poema. Por causa dessas questões de televisão mesmo, né? Aqui tem uma ilustração do Caribé para este poema. José de Nicola vai destacar várias partes aqui, olha. Morte e Vida Severina. O poema apresenta várias passagens ou cenas, etapas na longa caminhada do retirante Severino, que sai em busca da vida, caminhando em direção ao mar e atravessando as regiões típicas dos estados nordestinos. O sertão, o agreste, a zona da mata, a cidade litorânea. Transcreve-se a seguir a primeira cena, a apresentação do retirante. Que é interessante nessa época aí de Natal, né, ler também esse poema, né, que é um alto de Natal. Eu vou ler então o que está aqui, olha. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos Severinos que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia. Por causa de um coronel que se chamou Zacarias, o que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias. Vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia, somos muitos Severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta e de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Então essa literatura cantada, né, de cordel, parece trazer essa metáfora da vida. Após atravessar então o sertão, o retirante chega à zona da mata, e ao ver a terra mais branda e macia, com água que nunca seca, e a cana verdinha, pensa ter encontrado a vida. Então está em busca da vida, né? Ele chega aí na zona da mata, e ele vai dizer, né? Porém, assiste ao enterro de um trabalhador de eito, e ouve o que dizem do morto os amigos que o levaram ao cemitério. Então ele chega lá nessa zona da mata, de repente ele topa com um enterro, né? Aqui também uma gravura
que é o cartaz de montagem da peça no Teatro da Universidade Católica, em 1968. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida, e de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abra a boca. Viverás e para sempre na terra que aqui aforas, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não ameias, como antes em terra alheia. Trabalharás uma terra da qual, além de senhor, serás homem de eito e trator. Trabalhando nesta terra, tu sozinho tudo empreitas. Serás semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora com o brim do Nordeste. Será de terra tua derradeira camisa, te veste como nunca em vida. Será de terra e tua melhor camisa, te veste ninguém cobiça. Terás de terra completo agora o teu fato, e pela primeira vez sapato. Como és homem, a terra te dará chapéu, fosses mulher, chale ou véu. Tua roupa melhor será de terra e não de fazenda, não se rasga nem se remenda. Tua roupa melhor e te ficará bem cingida, como roupa feita à medida. Esse chão te é bem conhecido, bebeu teu suor vendido. Esse chão te é bem conhecido, bebeu o moço antigo. Esse chão te é bem conhecido, bebeu tua força de marido. Desse chão és bem conhecido através de parentes e amigos. Desse chão és bem conhecido, vive com tua mulher, teus filhos. Desse chão és bem conhecido, te espera de recém-nascido. Nossa, que forte, né? Ao chegar então ao Recife, esse retirante percebe que sua caminhada foi inútil, pois só encontrou a morte. Já desesperançado e pronto para saltar fora da vida, Severino assiste ao nascimento de um menino, símbolo da esperança e explosão de uma vida, mesmo que severina. Então esse alto de Natal, né? Ele vê uma criança, né? Um recém-nascido. Falam os vizinhos, amigos, pessoas que vieram com presentes. De sua formosura já venho dizer, é um menino magro, de muito peso não é, mas tem o peso de homem, de obra de ventre de mulher. De sua formosura deixai-me que diga, é uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de homem, marca de humana oficina. Sua formosura deixai-me que cante, é um menino guenzo, como todos os desses mangues, mas a máquina de homem já bate nele incessante. Sua formosura, eis aqui descrita, é uma criança pequena, enclenque e setemezinha, mas as mãos que criam coisas, nas suas já se adivinha. De sua formosura deixai-me que diga, é belo como o coqueiro que vence a areia marinha. De sua formosura deixai-me que diga, belo como a veloz contra o agreste de cinza. De sua formosura deixai-me que diga, belo como a palmatória na caatinga sem saliva. De sua formosura deixai-me que diga, tão belo como um sim numa sala negativa. É tão belo como a soca que o canavial multiplica. Belo porque é uma porta abrindo sem mais saídas. Belo como a última onda que o fim do mar sempre adia. É tão belo como as ondas em sua adição infinita. Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo como a coisa nova na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia. Ou como caderno novo quando a gente o principia. É belo porque com o novo todo velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com oásis do deserto, com ventos e calmaria. Então várias palavras surgiram. Guenzo, magro, franzino. Quando fala do menino, né? É um menino guenzo, é um menino franzino. Depois é uma criança pequena, enclenque.
e Cetemezinha, mas as mãos que criam coisas nas suas já se adivinha. Uma criança enclenque, adoentado, enfraquecido. Cetemezinha, disse da criança nascida de 7 meses. Sou eu sou um cetemezinho. Depois, de sua formosura deixai-me que diga, belo como o aveloz. Aveloz é uma planta florífera de origem africana cultivada no Nordeste brasileiro. Mais adiante, é tão belo como a soca que o canavial multiplica. Soca é a segunda produção de cana depois de cortada a primeira. E depois o poema segue, né? Por exemplo, Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte em nada. O retirante está observando a cena. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar, como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Então esse Severino queria entender a vida, né? Vale a pena, tentou buscar em vários lugares, até que encontra esse menino recém-nascido, franzino, de 7 meses, e esse Carpina fala para ele, vale a pena, né? Vale a pena, porque é a vida se manifestando. É a vida presente, é a vida severina. Então é isso, capítulo 16, nós vimos o pós-modernismo com os 3 grandes representantes, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Próxima aula entraremos no capítulo 17, estudando as produções contemporâneas, lembrando, contemporâneas do escritor José de Nicola. Um abraço e até mais.